é que vai? Tudo bem? Tudo bem, você, Mário? Bruno Leme. Bruno Leme. Eu não lhe conhecia pessoalmente e é um prazer estar aqui com você num dos lugares mais aprazíveis de Bragança Paulista, o Jardim Público. Bruno, o objetivo de nós entrevistarmos você é porque você foi o candidato menos votado, a pior votação que o PT já teve na cidade de Bragança Paulista. Mas isso tudo perspassa por muita coisa. Então, eu fiz uma enquete no Facebook e os internautas fizeram várias perguntas. E você é muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição para responder tanto os seus questionamentos quanto as dos internautas. Muito bem. Vou me basear inicialmente nas perguntas dos internautas. Tá ok. Ok? Tá ok. Você era um ser desconhecido da população. No meio político, principalmente. E no meio político. De repente aparece Bruno Leme. É parente do Fernão Dias, não? Importante você estar me perguntando isso, porque isso me perseguiu também durante a campanha, né? Eu não tenho nenhum grau de parentesco com o Fernão. E aonde eu sou conhecido, desde a época da escola, da minha adolescência, eu sou conhecido por Bruno Leme, nome e sobrenome. Então eu achei que eu não deveria tirar aquilo que é uma característica minha, só para que eu não me parecesse se ter algum parentesco com o Fernão ou com a família dele. Né? Mas não tenho nenhum grau de parentesco com o Fernão. Interessante. Todo mundo considerava que você tivesse ligou o sobrenome ao Fernão Dias. Sim, né? Sim. Você tem noção da sua votação? Tenho, claro. Quantos votos foram? Foram 556 votos. 556 votos. Um dos estandartes do prefeito Fernão Dias foi que ele conseguiu 1.600 e tantas casas para a população de Bragança Paulista. Pergunto, não era o mínimo que você tinha que ter de votação? Bom, Mário, eu acho que é assim, né? Se você avaliar política eleitoralmente, talvez teria que ter sido um mínimo de 6 mil votos, né? Porque 1.645 moradias, lá são 6 mil pessoas morando lá, né? Mas eu acho que passa por duas questões. Eu acho que a primeira, a gente não fez a política habitacional pensando em votos. Nós fizemos a política habitacional porque nós temos um déficit habitacional no município e principalmente eu que sou um lutador do campo da moradia social, eu me sinto imensamente feliz em ver que uma gestão ao qual eu defendi conseguiu trazer essa quantidade de moradias. E segundo, que é notório, né, que grande maioria das pessoas que estavam atuando na gestão do Fernão optaram por fazer a campanha do Gustavo, apoiar o Gustavo, porque entendiam que estavam fazendo a campanha pelo voto útil contra o Chedi. Daí que eu acho que cabe à população também, aos agentes políticos, fazer a análise do seguinte: é só combater o Chedi? O que tem de projeto além de combater o Chedi? Então, eu procurei levar um projeto com a minha cara, com a cara de uma pessoa jovem que atua em movimento social, para mostrar que a gente tinha programa, que não era só combater um grupo político. Eu acho que essa votação de 556 votos foi da extrema qualidade. As pessoas votaram sabendo que estavam votando no Bruno Leme e no projeto a qual ele e o Matheus Cruz estavam inseridos. Você se considera de esquerda? Me considero de esquerda, eu sou de esquerda. Você é de esquerda. Mas existe um grupo na cidade que diz que é mais esquerda do que você. Que é a frente de esquerda. A frente de esquerda. Me diga a respeito. Eu na verdade, assim, eu tenho uma certa proximidade, tenho uma amizade com muitos dos integrantes da frente de esquerda, né? Mas quando você fala frente de esquerda, você já está elitizando, né? Você está colocando que é uma esquerda mais esquerda, né? Eu acho que eu sou a favor do diálogo. Então, nós vivemos numa democracia e eu acho que a gente tem que dialogar. Quando você começa a trabalhar de forma excludente, você tende a ser xiita, né? Então eu espero que o pessoal da frente esquerda faça essa reflexão, né?
porque eu acho que se não fica muito no campo das ideias e não parte para a prática, fica muito utópica, né? Muito didática, muito histórica só, muito floreio. Eu acho que a gente tem que estar dentro das bases sociais, atuando dentro dos movimentos. Eu atuo dentro do movimento de moradia há mais de 7 anos, então não preciso provar que eu sou esquerda estando na frente de esquerda. Sem falar que nós procuramos a frente de esquerda para compor, né? Essa seria a minha próxima pergunta. E a frente de esquerda é que não aceitou o PT dentro de uma composição eleitoral, porque eles falaram que de forma programática o Fernão ele se iguala ao coronelismo da cidade, então não nos aceitaram, respeito, mas eu acho que a esquerda nesse aspecto ela abre mais campo para a direita, fazendo esse tipo de diálogo, né, do que se unindo e fazendo uma proposta mais palpável. Ótima resposta, viu? Porque era uma questão que estava na minha cabeça, por que não a união das esquerdas? Sim, foi uma tentativa do PT, mas não foi bem recebida, então achei que a gente devia lançar nosso projeto. Então, a esquerda que luta pela inclusão, ela foi excludente. Foi uma questão programática deles, né? E o PT foi excluído desse processo, mas nós fizemos a nossa campanha e tocamos para frente, sendo a nossa esquerda. Muito bem. Agora, o que você considera o que vai acontecer com a esquerda bragantina em Bragança Paulista a partir de agora? Olha, eu acho que cabe à esquerda primeiro sentar, dialogar, saber conviver com as diferenças dentro da própria esquerda. Eu acho que, de certa forma, se degladiar traz prejuízo para a esquerda, fragmenta, já está fragmentado. O PT, por exemplo, está muito fragilizado. Então, e a gente vê avanços da direita cada vez mais significativos. Então, se a esquerda não sentar, dialogar e se unir de fato, mas para o bem comum, não só de forma xiita, eu acho que tende a ser o que sempre foi, né? De certa forma, ter uma parcela da sociedade a qual ela representa, mas que no meio político não se vê com muito respeito, não se senta muito para debater as questões mais importantes da cidade. Então espero essa maturidade da esquerda em 2017 em Bragança. Isso significa que eu entendi que você considera que a esquerda atual de Bragança é radical, é isso? É radical, é radical. Eu falo porque eu já fui muito radical, mano. Eu era o que chamavam, né, do PT, eu era o mordedor de placa. Mas eu acho que se você quer ser respeitado e se fazer ouvir, eu acho que você tem que dialogar, né? E eu procuro sempre dialogar porque a gente vive na sociedade e tem que fazer pelo bem comum. Então, com radicalismos, a gente não vai conseguir avançar o campo da esquerda na cidade. Uma pergunta de internauta. Tá, ok. É necessário participar de um partido para fazer alguma coisa para o bem da sociedade? Não, não é necessário participar de partido político para fazer o bem para a sociedade, né? Conheço inúmeras pessoas anônimas, me consideram ser anônimo, ser político, mas não conhecido como você mesmo colocou. Eu acho que cada um se insere dentro das pastorais, dentro dos movimentos, e não necessariamente essas pessoas são pessoas partidárias. Eu só acho que o meio político, partidário, ele leva a construções maiores, né, para a transformação da sociedade. Então eu acho que não adianta a gente querer renegar a política. A política está intrínseca na gente. Eu acho que quanto mais pessoas novas participarem da política, melhor qualidade vai ter, mas a gente vai tirar os ratos fora. Então eu pensava assim, eu nunca vou ser candidato a nada. Chegou um determinado momento e falei, peraí, se eu quero mudar a realidade que eu vivo e que eu acho que está ruim, eu tenho que ir lá e tenho que participar, eu tenho que ser um ser ativo na política. Então é a orientação que eu dou para cada pessoa que já participa de atividades, é que ela se identifique com alguma ideologia assim, que entre para algum partido e que participe de forma efetiva da política. Porque a gente só vai acabar com a corrupção, com essa série de
problemas que a gente tem na nossa recente democracia, tendo maior participação. O Fernão Dias apoiou você ou apoiou o Sartori? É difícil eu falar pelos outros, mas eu, assim, das poucas pessoas, inclusive do partido, que sempre estiveram próximas, foi o Fernão Dias. Eu não tenho o que falar do Fernão Dias. O Fernão Dias, a Rosângela, eles sempre estiveram do lado. O Fernão Dias me deu o apoio mínimo que a gente precisava para que a campanha existisse, né? Eu acredito que ele me apoiou. Eu acredito que ele me apoiou, diferente de muitos integrantes do PT, como eu coloquei. Eu acho que ele estava comigo e acho que nada vai fazer com que eu desacredite disso, porque eu convivi minimamente com ele e acho que ele estava, assim, participando da minha campanha. Então ele apoiou o PT? Ele apoiou o PT. Muito bem. Tem uma pergunta aqui interessante, que é do Maurício Navajas. Ele é petista. Você o conhece? Sim, ele é do diretório do PT de Bragança. É do diretório. E ele fez uma pergunta e ele é um internauta. E a pergunta dele foi: se você pode nos informar quais são os índices atuais da cidade em relação aos demais estados e quais eram os mesmos índices há 8 anos atrás? E qual a situação atual da cidade em relação a essas estatísticas? Se você pegar por estatística, por exemplo, a questão ambiental, Bragança é a 5ª no ranking no estado, né? Se você pegar proporcionalmente a quantidade de moradias entregues, Bragança deve estar entre as primeiras no país, proporcionalmente à quantidade de população. Sim. Né? Bragança não fica atrás das cidades da região com relação à qualidade de vida. Bragança foi a única cidade da região que mais contratou do que demitiu gente no segundo semestre do ano passado e no começo do ano agora. Bragança trouxe o shopping, né? Então nós evoluímos em muitas políticas. Um problema que é crucial na população e que eu acho que isso também tem que ser amadurecido é que a população, ela é o visível, né? É mato e buraco, é aquilo que é visível a ela. Eu vou no ponto de ônibus para pegar o ônibus, o ponto está mal acondicionado, está com mato. É isso que eu vou questionar. E é isso que eu acho que a gestão mais falhou, né? Que foi a zeladoria do município. Agora, dos outros índices, nós estamos à frente de muitas cidades do estado e da região, nós estamos à frente de todas, tenho certeza disso. Você tem certeza disso? Certeza disso. Muito bem. Maurício, está respondida. Muito bem. Por que você não saiu como candidato a vereador? Por que foi buscar o cargo máximo da cidade? Não é um contrassenso, porque você não é conhecido, o PT já está com uma situação no Brasil de desmoralização. Por que você não poderia atuar como vereador? Tá, vamos lá. Eu não era conhecido, mas eu me sentia extremamente preparado. Sim. Então esse foi um ponto. Com relação à situação do partido também foi outro ponto. Mostrar que o partido não é aquilo que muitas vezes a mídia tem colocado, que é só corrupção, é só ladrão. Eu sou uma pessoa honesta, jovem, capaz, que queria participar de forma mais efetiva da política da cidade e me sentia capaz a disputar a eleição para prefeito da cidade. E também pelo projeto. Nós tínhamos um candidato forte a vereador, que era o Márcio, que trabalhou na habitação por muito tempo e foi o responsável direto pela chegada dessas 1.645 moradias e que era um candidato em total potencial a ser eleito vereador. Mas por que ele fugiu da raia? Então, não sei por que da desistência dele. Eu sei que quando ele desistiu, eu me vi na obrigação de continuar. Porque eu acho que se eu desistisse, eu estaria colocando um projeto que eu mesmo acreditei muito no ralo. Então, eu acho que eu saí mais fortalecido por ter tido a coragem de ter participado desse projeto e em momento nenhum me arrependi dele. O PT virou um partido de aluguel? Jamais, a nossa candidatura prova isso. Nós preferimos sair sozinhos do que tentar uma aliança na qual a gente só cederia 1 minuto e 40 que a gente tinha de TV. Era um trunfo muito grande que a gente tinha na mão. Se fosse um partido de aluguel, a gente teria feito isso, teria optado por apoiar um outro candidato
e não ter uma candidatura própria. Você não sente vergonha de 500 e poucos votos? Não, muito pelo contrário, eu me sinto muito orgulhoso dos votos que eu tive, pela coragem que eu tive. Eu não tinha nenhum candidato a vereador que estava na rua buscando mais votos para mim. Então eu tenho certeza que cada voto que eu conquistei foi uma conquista minha mesmo, são pessoas que acreditavam em mim, né? Principalmente a situação que estava a gestão muito mal avaliada, o partido muito mal avaliado, então eu fico orgulhoso da votação que eu tive. Eu acho que eu era um mero desconhecido pro grosso da população. Hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais conhecido e muito mais pessoas têm uma visão diferente do que era o Bruno. Né? Muitos chegaram até a falar para mim que não votariam em mim, mas que estavam contentes de ver que um novo quadro político estava surgindo na cidade. Muito bom. Me responda o seguinte: o que você espera da administração Jesus Chedid? Eu espero que a administração Jesus Chedid dialogue com a sociedade, né? Eu que participei durante a campanha de todas as reuniões dos conselhos municipais, fiquei triste com a ausência dele em todas essas reuniões. E preocupado, porque eu sou conselheiro municipal das cidades, por exemplo, e eu espero que a gestão dele dialogue, que construa políticas públicas junto com a população. Então o que eu espero é diálogo. Eu tenho certeza que, pelo perfil dele, capacidade de trabalho a equipe dele tem, né? Então acho que muito das mazelas da sociedade bragantina, que é o mato-buraco, ele vai procurar fazer já de imediato, mas políticas estruturais são mais necessárias. Será que vai continuar com o programa de moradia na cidade? Nós temos um déficit de 7 mil unidades habitacionais. Então isso é importante. Eu sou um ser disposto a participar desse diálogo. Se me chamar para dialogar, para contribuir com um projeto, eu sou totalmente aberto a contribuir. Eu quero trabalhar pelo bem comum do município sempre. Ótima resposta. Então eu estou vendo aqui um político que está disposto ao diálogo, está disposto a conversar e colaborar, mesmo sendo de partidos antagônicos. É isso que eu ouvi? Sim, com certeza. Eu não vou deixar de acreditar naquilo que eu acredito. Eu não vou mudar a minha identidade ideológica por conta de eu dialogar. O diálogo ele é necessário. Se eu não dialogar, eu vou ter zero de avanço naquilo que eu acredito. Então eu não posso deixar de acreditar no desenvolvimento da minha cidade, Mário. Eu moro aqui, nasci aqui, cresci aqui. Eu não posso trabalhar no quanto pior melhor. Porque senão eu vou estar fazendo o discurso justamente daqueles que tiraram a Dilma. Do quanto pior, melhor. Então eu não posso usar do mesmo discurso. Acho que cabe nesse momento a maturidade política, não só minha, mas de todos os agentes políticos da cidade. Muito bem. Qual a sua formação? Eu sou gestor em logística e pós-graduado em políticas públicas. Sim. Né? E atuo na área de logística, né? Profissionalmente, e atuo nos movimentos sociais, no movimento de moradia como o prazer da minha vida. Eu vou lhe dar os últimos segundos, você olhando para aquela câmera e dando uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, a mensagem que eu deixo para a população de Bragança é de agradecimento por ter participado dessa campanha política de 2016, agradecer a todos os 556 que foram até a urna e depositaram no Bruno Leme a esperança de uma cidade melhor. Dizer que eu vou continuar atuando na política da cidade, sempre à esquerda, deixar claro isso, e trabalhar pelo bem comum. Eu acho que a gente vive em sociedade, eu acho que aqueles que são agentes políticos têm que apoiar sim mais os movimentos estudantis, as pastorais, os movimentos de base. Eu acho que quem mais sofre com uma má gestão é o povo trabalhador. E como eu sou o povo trabalhador, eu estou do lado do povo trabalhador e sempre vou estar atuando na política e na vida da sociedade bragantina. Então essa é a mensagem que eu deixo, que o Bruno sempre vai ser um ser disposto a ajudar a comunidade da cidade que ele mora. Muito bem. Eu só quero lhe agradecer a sua gentileza de vir até nós, nos dar essa entrevista. Eu passei a considerar você uma pessoa bem concatenada com a realidade, e isso é muito positivo para a cidade.
nós precisamos de pessoas que realmente se preocupem com a nossa cidade. Com certeza. E por falar em se preocupar com a nossa cidade, eu estou no Jardim Público. Jesus Chedid, vem dar uma voltinha por aqui. Está precisando de uma manutenção urgente. Até o próximo programa.